O bullying já é considerado um problema de saúde pública. A prática verificada em todos os níveis da educação é mais comum entre os jovens que estão em desenvolvimento, o que pode tornar o trauma ainda mais grave. Gláucia logo percebeu os sinais no filho Gabriel, na época com 8 anos de idade, de que alguma coisa não estava bem. Não queria mais ir para a escola. E aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Porque o menino tinha febre, ele queria ir para a escola. E agora, do nada, ele não quer ir mais para a escola. Aí eu comecei a conversar com ele. Filho, está acontecendo alguma coisa? Não, mãe, não está acontecendo nada. E aí, todo dia eu ia comendo pelas beiradas. Mas Gabriel estava fechado. Foi preciso paciência e uma boa investigação para que a família descobrisse o que se passava. Os meus amigos falam que eu sou ruim, que eu sou gordo, que eu não enxergo. Aí eu falei com ele, não, fica tranquilo, você está numa escolinha de futebol porque você vai aprender. Eu sempre acompanhando muito ele. E é assim que os pais perceberam o bullying, observando atentamente as reações do filho. Você tem diversas formas como fazer a pergunta de acordo com a idade. Como foi a escola? Com quem você conversou? O que você não gostou? O que você gostou hoje na escola? O bullying é considerado uma violência praticada geralmente por crianças ou adolescentes que estão em idade escolar. O ECA oferece garantias de proteção aos jovens, mas o bullying é tratado em lei específica, a 13.185 de 2015, que é mais recente que o Estatuto da Criança e do Adolescente. A legislação é mais uma forma de combate a essa prática de intimidação sistemática. Nela estão especificados vários tipos de bullying. A violência psicológica, sexual e moral, além da maneira como ela é praticada, com xingamentos, apelidos e até aterrorização. Uma pesquisa divulgada em 2016 mostrou que o bullying nas escolas é crescente e já considerado um problema de saúde pública. A aparência física é o principal motivador dos ataques entre as crianças. Quase metade dos estudantes entrevistados revelaram que são ridicularizados. Desses, mais de 7% afirmaram sofrer bullying com frequência. Nós temos já a jurisprudência punindo escolas, jurisprudência indenizando os pais pelo bullying, né? E às vezes até professores. Só que o grande problema é nós não queremos a punição por punição. Nós queremos evitar que isso aconteça. E os efeitos provocados pelo bullying podem desencadear traumas profundos, como explica esse professor de escola pública do Distrito Federal, que criou um programa de conscientização sobre o problema. Baixa a aprendizagem dentro da sala, o isolamento, e ele se transforma Com isso, nós não formamos indivíduos cidadãos para a sociedade, e sim pessoas retraídas, passivas e que não têm uma participação social efetiva. Falei assim, pois vocês acham justo vocês ficarem ridicularizando uma criança porque ela usa óculos, porque ela está acima do peso? O que interessa na nossa vida é o que a gente tem dentro do nosso coração. Então a gente tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que respeita o próximo, independente de como ele seja fisicamente. E para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Fabrício Augusto da Silva Martins. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente viu aí a reportagem meio esclarecedora, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor, porque muita gente ainda confunde bullying com uma brincadeira. E não é uma brincadeira, né? Como a legislação conceitua o bullying? Veja bem, o bullying ele é uma prática reiterada, ok? É reiterada para humilhar, para intimidar, para amedrontar suas vítimas, né? A intenção do agressor é realmente se divertir à custa da humilhação de outro. Então, isso é uma prática que deve ser, vamos dizer, banida das instituições de ensino, justamente por quê? Porque ela tende a ferir todo o comportamento futuro daquela criança. Pode causar uma série de traumas, Sim, né? com Como toda identificar certeza. o que aquela criança está sofrendo bullying? É dever da escola, por exemplo, estar de olho nisso e auxiliar, e tanto os pais como sanar, né, esse problema dentro da escola, resolver isso? Olha só, primeiramente, nós professores, porque eu também sou professor, eu sou advogado, mas sou letrado, né? Trabalhei durante muitos anos na educação básica, e nós percebemos que aqueles alunos que são chamados mais de valentão, ele tem uma postura de humilhar
E o outro, ele acaba se retraindo, ele resiste àquela humilhação e não repassa para os seus pais nem para os professores. Nós, professores, temos que ficar atentos à mudança comportamental destes alunos, que geralmente eles se tornam mais apáticos, eles desejam não mais ir à escola. E o detalhe é que estas crianças, essas pessoas que são agredidas, elas não tendem a procurar os professores. Então, nós temos que ficar atentos para visualizar se isso está ocorrendo com aquele educando. Até porque o bullying pode ser tanto físico, como pode ser uma agressão moral. Aí essa agressão é mais velada, é mais subjetiva, mais difícil e provoca aí uma série de retrações na criança, né? Como que a escola identifica isso? Como o pai também pode auxiliar a identificar isso? Olha só, quando nós falamos sobre o bullying físico, né, nós vamos ver que ele vai ter diversas agressões, chega em casa com arranhões, chega em casa machucado. Agora, quando nós falamos de bullying moral, eu acho que o bullying moral ele se torna um pouco mais complicado porque ele ultrapassa, inclusive, a barreira das paredes da instituição de ensino. Então, agora, como identificar isso? Veja bem, uma criança que chega em casa, depois da escola apática, até mesmo o pai, que é o pai do agressor, aquele agressor costuma chegar em casa com dinheiro a mais, com coisas diferentes, e a criança que é agredida, ela passa a pedir dinheiro mais para poder levar presente para os colegas, tudo isso tentando. Isso são formas de avaliar. Agora, a coisa mais importante que tem que ser vislumbrada pelo pai é a mudança comportamental do seu filho. Se o seu filho teve uma alteração, é óbvio que você tem que buscar tem que buscar um meio de descobrir o que está acontecendo com ele dentro do ambiente educacional. Então, não existe assim uma fórmula correta, uma fórmula certa para poder identificar se ele está sofrendo bullying ou não, mas é sempre buscar o diálogo com o seu filho e saber o que está acontecendo no seu dia a dia. Doutor, uma vez detectado aí o bullying, quem é o agressor e quem é a vítima, e a gente está falando basicamente aí de adolescentes, né, crianças ou adolescentes no ambiente escolar, que são menores de idade, como se dá a punição de uma agressão que muitas vezes pode levar a consequências graves, né? A consequência do bullying, ela pode levar para o resto da vida, com depressões e diversos outros comportamentos que prejudicam o adulto. Veja bem, quando nós falamos em punição, eu gostaria primeiro de pensar sobre a falta, vamos dizer, de orientação do pai em casa no respeito à diferença do próximo. Porque quando se pratica bullying é justamente por conta da diferença. E aquele agressor, ele acha muito divertido. Agora, para punir uma criança, eu vou dizer que não é punir, é coibir. É você chamar esse agressor e tentar convencer a ele, e esse é um trabalho conjunto. Envolve pai, envolve professor, envolve os pedagogos, a direção acadêmica. Nós temos os psicopedagogos dentro das escolas que fazem exatamente este trabalho, justamente para poder tentar convencer, ou na verdade, temos que convencer de fato essas crianças de que é um comportamento inadequado diante do respeito ao próximo. Então, eu não falo muito em punição, mas eu falo em coibição do comportamento. Os pais também podem ser chamados aí, porque também você tem um menor de idade que está praticando, de certa forma, uma agressão, às vezes até violenta, contra uma criança. O pai também pode ser responsabilizado, ele tem que entrar também para esse esquema de ser educado e conscientizado de que aquilo não pode acontecer e que ele é responsável pelos atos do filho? Veja bem, algumas vezes o aluno que é agressor, ele se torna agressor por causa de alguns reflexos dentro do próprio lar. Pelo próprio exemplo do pai. Às vezes, dentro de casa, o pai tem um comportamento que o filho transfere para a escola. Às vezes, também é porque houve um divórcio, ou porque alguém está doente dentro de casa. Então, ele transfere toda aquela frustração para o outro que é mais fraco. Então, certamente que o pai ele tem que ser chamado, ele tem que ser envolvido no processo. O pai tem que participar diretamente. Inclusive porque, dependendo do tipo de agressão, isso vai envolver autoridades policiais. Né? Nós vamos envolver outras questões mais sérias que podem, inclusive, resvalar no próprio lar. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o doutor Fabrício Augusto Silva Martins, que conversou com a gente a respeito do bullying, de como a legislação prevê aí que seja feito a orientação para que isso não aconteça. Obrigada, doutor. Nada. Até uma próxima.